A teoria proibida de David Bohm. Deus está dobrado dentro de você. O glitch na matrix da matéria. Você está olhando para um espelho e chamando o reflexo de realidade. A cadeira onde você está sentado agora, a tela que processa esses dados para os seus olhos, o ar que você converte em combustível biológico a cada ciclo respiratório. Tudo parece sólido, separado, distinto, como peças de um quebra-cabeça que nunca se tocam de verdade. Esse é o programa padrão instalado na sua percepção. E hoje, esse programa vai receber um update forçado. O que a ciência dominante te ensinou foi isso. O universo é uma máquina. Cada peça ocupa seu lugar. Cada causa gera seu efeito. Separe, analise, classifique. Essa foi a filosofia operacional dos últimos 400 anos e ela produziu tecnologia extraordinária. Mas produziu também uma humanidade que se sente profundamente, cronicamente desconectada de si mesma, dos outros, do cosmos. Por quê? Porque o mapa que usamos para navegar a realidade está errado. Não está incompleto. Está estruturalmente, fundamentalmente errado. E se a separação que você percebe não for uma propriedade da realidade, mas um artefato da sua resolução de leitura? E se a sua consciência estivesse operando como uma câmera com zoom máximo, incapaz de ver o campo total do qual cada partícula emerge? Essa não é uma pergunta filosófica abstrata. Essa é uma questão técnica. E um homem passou sua vida inteira construindo a resposta com equações, laboratórios e um nível de coragem intelectual que poucos cientistas ousaram demonstrar. Esse homem trabalhou lado a lado com Albert Einstein em Princeton. Foi discípulo de J. Robert Oppenheimer, o arquiteto da bomba atômica. Foi perseguido pelo próprio governo americano e forçado ao exílio, porque suas ideias ameaçavam não apenas a física estabelecida, mas o paradigma completo de como o poder funciona quando a realidade é percebida como fragmentada. Seu nome é David Bohm, e a teoria que ele construiu, a teoria da ordem implicada, não é uma metáfora poética sobre o universo. É uma descrição técnica de como o sistema opera em seu nível mais profundo. Bohm nos entregou a chave de acesso para uma camada da realidade que a física convencional nem sequer admite que existe. Uma ordem dobrada para dentro, oculta, da qual toda a matéria, energia, espaço e tempo emergem como hologramas renderizados em tempo real. E a parte que vai reorganizar completamente o seu sistema operacional interno é esta. Você não está dentro desse holograma. Você é o holograma. E cada fragmento de você contém o código completo do universo inteiro. Isso não é espiritualidade com embalagem científica. Isso é física. E nas próximas sessões, você vai entender exatamente como esse sistema funciona, linha por linha, frequência por frequência. O arquiteto dissidente, exílio e frequência. David Joseph Bohm nasceu em 1917 em Wilkes-Barre, Pensilvânia, filho de imigrantes judeus, e desde cedo demonstrou uma capacidade extraordinária de processar realidades que outros simplesmente não conseguiam ver. Ele não apenas estudou física. Ele sentiu a física como uma linguagem viva, como um código que descrevia algo muito mais profundo do que partículas e forças. Em Princeton, onde se tornou professor assistente e trabalhou lado a lado com Albert Einstein no Instituto de Estudos Avançados, Bohm produziu trabalhos pioneiros em plasma e mecânica quântica que estabeleceram sua reputação como uma das mentes mais afiadas do século. Era um engenheiro da realidade, operando nos níveis mais fundamentais do universo conhecido. Mas o sistema não tolerou sua frequência. Em maio de 1949, Bohm foi convocado pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas para testemunhar sobre suas afiliações políticas e entregar nomes de colegas. Ele recusou, invocou a Quinta Emenda e se negou a participar de um sistema que usava o medo como protocolo de controle social. O resultado foi imediato e brutal. Seu passaporte foi confiscado,
seu contrato com Princeton foi rescindido e ele foi forçado a aceitar um exílio que o levou ao Brasil, depois a Israel e finalmente ao Reino Unido. O mesmo país que produziu a tecnologia mais destrutiva da história humana expulsou o homem que estava desenvolvendo a chave para compreender a natureza profunda da existência. É precisamente aqui que a narrativa convencional sobre Bohm comete seu maior erro de renderização. O exílio não foi uma derrota do sistema. Foi o processo de compressão que gerou a teoria. Foi durante esse período de deslocamento forçado, longe das instituições que policiam o pensamento aceitável, que Bohm começou a construir os fundamentos teóricos que iriam reconfigurar para sempre a física e a filosofia. Quando o sistema tenta silenciar uma frequência, ele frequentemente a amplifica. E Bohm amplificou de uma maneira que o establishment científico ainda não processou completamente. Foi também nesse período que Bohm iniciou um dos diálogos mais extraordinários da história intelectual do século XX, com o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Enquanto a ciência fragmentava o real em laboratórios cada vez mais especializados, Krishnamurti insistia que o observador e o observado são inseparáveis, que a mente que fragmenta a realidade é ela mesma parte do que está sendo observado. Para Bohm, esse insight não era poesia. Era uma hipótese científica que ele levaria décadas desenvolvendo com rigor técnico. Os dois homens se encontraram no ponto exato onde a física quântica e a consciência deixam de ser territórios separados. Bohm identificou o problema central da civilização moderna com uma precisão cirúrgica. Ele escreveu que nossa visão do mundo se vê perturbada pela fragmentação entre as coisas e entre nós e o que observamos. Não é o universo que está fragmentado. É o nosso sistema de leitura do universo que está com defeito. A ciência cartesiana newtoniana construiu um modelo extraordinariamente eficiente para manipular a ordem explicada, a superfície da realidade. Mas ao fazer isso, criou um paradigma que torna invisível a camada mais profunda do sistema, a camada onde a separação simplesmente não existe. Bohm dedicou sua vida a construir a linguagem técnica para descrever essa camada. E o modelo que ele produziu mudou tudo. O código-fonte, a arquitetura da realidade dobrada. Existe uma pergunta que a física nunca te fez diretamente, mas que Bohm passou décadas tentando responder com equações e experimentos. Por que a matéria se comporta como onda quando ninguém a observa e como partícula quando é medida? Por que dois elétrons separados por bilhões de quilômetros ainda reagem um ao outro instantaneamente, como se a distância não existisse? A resposta da física convencional foi encolher os ombros e chamar isso de estranheza quântica. A resposta de Bohm foi mais precisa. O que chamamos de realidade é apenas a superfície renderizada de um sistema operacional muito mais profundo. Ele nomeou esse sistema de ordem explicada e ordem implicada. A ordem explicada é o universo que você processa com os seus 5 sentidos agora. É o domínio da separação, da distância, do tempo linear, das coisas que parecem ocupar locais distintos no espaço. É onde você existe como um corpo, onde objetos têm bordas, onde causas precedem efeitos. Para Bohm, essa ordem não é falsa, ela é real. Mas é real da mesma forma que a imagem numa tela de televisão é real. Ela existe, ela tem informação, ela responde a inputs. Mas ela não é a fonte. Ela é o output. A fonte está em outro nível do sistema. A ordem implicada é esse nível mais profundo. Bohm a descreveu como uma dimensão de realidade onde tudo está dobrado para dentro, enfolded, em um estado de totalidade e potencialidade pura. Não existe separação na ordem implicada. Não existe distância. Não existe um elétron aqui e outro ali. Existe um campo unificado de informação, no qual as aparentes separações da ordem explicada são apenas padrões temporários que emergem e se dissolvem, como ondas que se formam e somem no oceano, sem que o oceano mude sua natureza fundamental. A ordem implicada é o oceano. A ordem explicada é a onda.
E você foi ensinado a vida toda a estudar apenas as ondas. Para tornar isso concreto, Bohm usou um experimento que você pode visualizar agora mesmo. Imagine 2 cilindros de vidro concêntricos com glicerina entre eles. Você injeta uma gota de tinta insolúvel nessa glicerina e começa a girar o cilindro externo lentamente. A gota se estica, vira um fio. O fio fica cada vez mais fino até desaparecer completamente para o olho humano. A tinta entrou em estado implicado, dobrada para dentro da glicerina. Agora gire o cilindro no sentido inverso e observe. A gota se materializa de volta, exatamente como estava antes. Ela não foi destruída. Ela foi unfolded e foi unfolded novamente pelo processo inverso. Isso é o que o universo faz com toda a matéria, toda a energia, toda a forma de existência, a cada instante. Esse processo ininterrupto, esse movimento eterno de dobramento para dentro e desdobramento para fora, Bohm chamou de holomovimento, o holomovement. É o pulso primordial do universo. Não é um evento. É o evento que torna todos os outros eventos possíveis. Cada partícula que você vê é um padrão temporariamente estável que emergiu do holomovimento e que retornará a ele. Você mesmo é um padrão do holomovimento, não um objeto no universo. Um processo do universo se manifestando temporariamente como forma. E aqui está a pergunta que vai reconfigurar o seu sistema de crenças. Se você é um processo do campo total e não uma peça isolada dentro dele, o que isso significa para a ideia de que você está separado de qualquer coisa? Espelho cósmico. Quando o cérebro lê o holograma. Existe um princípio no coração da tecnologia holográfica que vai desmontar permanentemente a sua noção de separação. Em uma fotografia convencional, cada ponto da imagem corresponde a um ponto do objeto original. Corte a foto ao meio e você perde metade da informação. Simples assim. Mas um holograma não funciona dessa forma. No holograma, a informação não está localizada em pontos específicos da placa holográfica. Ela está distribuída por toda a superfície como um padrão de interferência. Se você cortar um holograma em 100 pedaços, cada fragmento ainda projetará a imagem tridimensional completa. Não metade da imagem. Não um quarto. A imagem inteira, com resolução reduzida, mas estruturalmente íntegra. Isso não é uma anomalia técnica. Isso é a demonstração física mais precisa que existe do princípio. O todo está na parte. Bohm percebeu que o universo opera exatamente com essa lógica. Cada região do espaço-tempo não contém apenas informação sobre si mesma. Contém informação sobre o sistema inteiro. Cada partícula subatômica não é um componente isolado do cosmos. É um ponto de acesso ao cosmos completo, uma janela comprimida para a totalidade da ordem implicada. Quando 2 elétrons parecem se comunicar instantaneamente através de bilhões de anos-luz, o que Bohm nos diz é que eles não estão se comunicando. Eles nunca estiveram separados para começar. A separação é um artefato da ordem explicada, uma ilusão de resolução baixa produzida pelo nosso sistema de percepção. No nível da ordem implicada, eles são o mesmo padrão, apenas lido em 2 pontos diferentes da superfície holográfica do universo. Foi aqui que a teoria de Bohm encontrou seu parceiro mais poderoso no campo da neurociência. Carl Pribram, um dos neuropsicólogos mais rigorosos do século XX, chegou à mesma conclusão por um caminho completamente diferente. Pribram passou décadas investigando como e onde o cérebro armazena memórias. Após lesões cerebrais extensas em pacientes, ele descobriu algo que desafiava toda a lógica localizacionista da neurociência. Memórias não desapareciam quando partes do cérebro eram removidas. Elas ficavam mais difusas, menos nítidas, mas a estrutura da memória permanecia acessível. O cérebro estava armazenando informação de forma distribuída, exatamente como uma placa holográfica armazena uma imagem. Pribram propôs então que o cérebro processa informação não como um computador sequencial, mas como um sistema holonômico,
através de padrões de interferência de ondas elétricas nas redes dendríticas finas do córtex. Não são os neurônios individualmente que constroem a experiência consciente. São os padrões de onda gerados entre eles, padrões que podem ser matematicamente descritos por transformadas de Fourier, a mesma matemática usada para construir e decodificar hologramas. Quando Pribram tomou conhecimento do trabalho de Bohm em 1975, os dois sistemas se encaixaram com uma precisão que gerou a hipótese Pribram-Bohm. O cérebro holonômico lendo um universo holográfico. Um holograma dentro de um holograma, decodificando a si mesmo. As implicações dessa arquitetura são radicais. Se o cérebro opera holonomicamente e o universo é estruturado holograficamente, então cada ser humano não é um receptor passivo de informações externas. Cada ser humano é um ponto de leitura do campo total, com acesso potencial à totalidade da informação que o cosmos contém. Você não está observando o universo de fora. Você é um nó do universo se observando por dentro. E aqui está onde a física de Bohm começa a vibrar em ressonância com o que as tradições espirituais mais profundas sempre sustentaram. Se cada parte contém o todo, e se você é uma parte, então a fonte de tudo que existe não está em algum lugar distante, aguardando ser encontrada. Ela está dobrada para dentro de cada célula, de cada pensamento, de cada impulso da sua consciência. O sistema completo está acessível a partir de qualquer ponto de entrada. E você é um ponto de entrada. O divino no código, física, consciência e o todo em você. A teoria da ordem implicada não surgiu em um vácuo científico. Ela ressoa com uma frequência que os engenheiros espirituais da humanidade têm transmitido por milênios, em linguagens diferentes, mas com o mesmo sinal central. O Tao, no taoísmo, postula uma realidade última indivisível, da qual toda multiplicidade emerge e a qual retorna, exatamente o que Bohm chamou de holomovimento. O Advaita Vedanta hindu declara que a separação entre o eu individual e o campo total é Maya, ilusão, e que a consciência universal, o Brahman, permeia cada ponto da existência. O que Bohm fez não foi inventar uma nova espiritualidade com linguagem científica. Ele construiu a estrutura técnica que demonstra por que essas tradições sempre estiveram apontando para algo real. A questão que inevitavelmente emerge é esta: onde está o divino nesse sistema? Bohm foi direto em suas respostas. Ele descreveu a ordem implicada como contendo uma inteligência cósmica fundamental, uma criatividade ativa que permeia todos os níveis do real. Ele foi ainda mais longe, referindo-se a uma camada além da própria ordem implicada que chamou de sutil não manifesto, algo que se aproxima do conceito de espírito, uma presença dentro da energia cósmica que ele qualificou com uma palavra precisa: sagrado. E quando Bohm usa a palavra sagrado, ele não está sendo metafórico. Ele está sendo técnico. Para ele, o sagrado é aquilo que é íntegro, completo, indivisível. E isso é exatamente o que a ordem implicada é. Se você conseguir ter uma abordagem coerente com a realidade responderá coerentemente a você. Essa sentença de Bohm não é uma afirmação espiritual vaga. É uma hipótese operacional sobre como o sistema funciona. Se a consciência é um processo de intercâmbio entre a ordem explicada e a ordem implicada, então o estado interno da sua consciência não é um evento privado sem consequências físicas. É um sinal que você está transmitindo para o campo. E o campo, sendo um sistema holográfico onde cada parte influencia o todo, responde à frequência desse sinal. A fragmentação interna que você carrega, a crença de que está separado, pequeno, desconectado, é um ruído estático que degrada a qualidade do output que o sistema entrega de volta para você como experiência vivida. Bohm dedicou a última fase de sua vida a uma prática que ele chamava simplesmente de diálogo. Não uma conversa comum, não um debate onde dois fragmentos competem para ver qual sobrevive.
Um processo onde um grupo de pessoas suspende julgamentos, observa o próprio pensamento em operação e cria um campo coletivo de significado compartilhado. Bohm via esse diálogo não como uma técnica terapêutica, mas como a aplicação prática da ordem implicada nas relações humanas, uma forma de superar, na escala das interações cotidianas, a mesma fragmentação que ele havia diagnosticado na escala do cosmos. E aqui está o insight operacional mais profundo que ele nos deixou. A divisão que você percebe entre você e o outro, entre você e o universo, não é uma propriedade da realidade. É uma propriedade da sua frequência de leitura atual. A física de David Bohm nos entrega algo que nenhuma tradição religiosa, nem nenhuma corrente científica isolada havia conseguido. Uma descrição técnica e matematicamente sustentável de por que o todo está na parte. Não como uma afirmação poética, como um fato estrutural do universo. Cada fragmento do holograma contém a imagem completa. Cada ponto da ordem implicada contém a totalidade do campo. Cada ser humano não é uma parte do cosmos. É o cosmos se manifestando localmente, lendo a si mesmo através da interface da consciência. E se isso é verdade, a pergunta que fica suspensa no ar como uma carga elétrica prestes a descarregar é: o que muda na sua vida quando você para de se comportar como uma partícula isolada e começa a operar como um nó consciente do campo total? O comando é seu. David Bohm passou sua vida inteira construindo uma ponte entre o que a física pode medir e o que o ser humano intui em seus momentos mais silenciosos, que existe algo mais, que a separação dói porque ela não é verdadeira, que o universo não é uma máquina fria e indiferente, mas um campo vivo, inteligente, e que você não está dentro dele como um estranho. Você é uma expressão local de sua totalidade. A ordem implicada não está em algum laboratório esperando ser descoberta. Ela está dobrada para dentro de cada pensamento que você tem agora, de cada batimento do seu sistema biológico, de cada momento de silêncio entre uma palavra e a próxima. O código está disponível. O acesso sempre esteve aqui. O que muda agora é a sua resolução de leitura. Você tem as chaves do sistema. Se este laboratório de realidade ressoou com a sua frequência, entre para o campo. Inscreva-se no canal Mente Autêntica e ative o sinal, não como um gesto de consumo, mas como uma declaração de que você escolheu operar em um nível mais profundo de consciência. Deixe nos comentários qual parte dessa transmissão desbloqueou algo em você. O campo coletivo que construímos aqui se torna mais coerente a cada consciência que entra em ressonância. O comando é seu. Até a próxima frequência. Gratidão.